Olá, sou Jonas Augusto e vou ler hoje parte de um livro que ganhei há muitos anos atrás e que infelizmente foi deixado guardado dentro de algumas caixas, né? E ficou bem judiado. Então vou começar a leitura dele para imortalizar o seu conteúdo. Vou começar aqui falando sobre o autor. Estou filmando aqui com a minha mão, né? Nos próximos episódios eu vou procurar um suporte. As Fábulas de Esopo. O lendário Esopo foi um personagem quase mítico do século VI a.C. Foi citado por Heródoto em sua história, por Aristófanes, Platão, além de diversos filósofos e autores gregos. Existe o texto biográfico de La Fontaine, Via de Esope le Phygien, e uma biografia romanesca, A Vida de Esopo, produzida em 1940 pelo monge bizantino Planude. Sabe-se que ele foi um escravo libertado por seu último senhor, Xanto. Embora tivesse uma aparência estranha, consta que era corcunda, possuía o dom da palavra e a habilidade de contar histórias onde os personagens eram animais, e que invariavelmente terminavam com tiradas morais. Já no século V a.C., as fábulas de Esopo eram editadas e citadas por vários autores. Resistindo ao tempo, mais de 2000 anos, as fábulas de Esopo inspiram La Fontaine e foram objeto de milhares de citações através da história. A Raposa e as Uvas é um exemplo dos mais conhecidos entre as centenas de fábulas que produziu. L.M. Pocket. Então, pessoal, vou dar início aqui. Ainda não sei quanto vou ler, mas vai ser dividido em partes, tá bom? Esse vídeo. Espero que você goste e aproveite a leitura, tá bom? Vou fazer aqui, vou começar. Acho que deveríamos colocar Esopo entre os grandes sábios de que a Grécia se orgulha. Ele que ensinava a verdadeira sabedoria e que ensinava com muito mais arte que os que usam regras e definições. La Fontaine. A mosca. Uma mosca caiu numa panela de carne. Afogada no molho, já quase morrendo, ela disse para si mesma: Se já comi, já bebi e já tomei um banho, que me importa morrer? Suportamos a morte com mais facilidade quando a ela não associamos pensamentos tristes. A camela. Uma camela atravessava um rio de águas turbulentas. Tendo defecado, as fezes levadas pelo redemoinho foram parar no seu focinho. Ela então exclamou: Como é o que estava atrás veio parar na minha frente? Em certas ocasiões, os sensatos são ultrapassados pelos piores imbecis. Guerra e violência. Cada um dos deuses se casou com a mulher que o destino lhes havia reservado. Quando foi a vez do deus Guerra, só havia sobrado a violência. Ele se apaixonou loucamente por ela e a desposou. Desde então, ele a acompanha por toda parte. A violência impera numa cidade ou entre as nações, trazendo guerra e discórdia. O gato e o galo. Um gato queria ter uma boa razão para devorar um galo que caiu em suas garras. À noite, acusou-o. Teus gritos não deixam os homens dormir. O galo se defendeu. É um serviço que lhes presto chamando-os a seus deveres. O gato não se abalou e acusou o galo de ultrajar a natureza por não respeitar nem a mãe nem as irmãs. O galo respondeu: Isso reverte mais a uma vez para o bem de meus patrões. Eles têm assim ovos em abundância. Os pretextos especiais de nada servem quando o celerado desenvergonhadamente está decidido a fazer o mal. O pescador que tocava flauta. Um pescador, que era também flautista, pegou a flauta e a rede e foi pescar. De pé, num
promontório, pôs-se a tocar. Os peixes, pensava ele, atraídos pela beleza da música, pulariam sozinhos fora d'água. Tocou um bom tempo sem parar, em vão. Deixando de lado a flauta, pegou a rede e a lançou na água. Pegou um monte de peixes, tirava-os da rede e os jogava na areia. Como os peixes se retorciam, ele disse: Seus malditos, quanto vocês não dançaram enquanto eu estava tocando? Assim agem os ardilojos. O jardineiro e o cão. Um jardineiro desceu ao fundo de um poço para tirar seu cão que caíra lá dentro. Pensando que seu dono descera para enterrá-lo ainda mais, o cão voltou-se contra ele e o mordeu. O jardineiro saiu do poço, lamentando sua dor. Bem empregado! Quem mandou eu querer tirar do aperto? Quem lá se meteu voluntariamente? A gata e Afrodite. Uma gata que se apaixonara por um fino rapaz pediu a Afrodite para transformá-la em uma mulher. Comovida por tal paixão, a deusa transformou o animal numa bela jovem. O rapaz a viu, apaixonou-se por ela e a desposou. Para ver se a gata havia se transformado completamente em mulher, Afrodite colocou um camundongo no quarto nupcial. Esquecendo onde estava, a bela criatura foi logo saltando do leito e pôs-se a correr atrás do ratinho para comê-lo. Indignada, a deusa fê-la voltar ao que era. O perverso pode mudar de aparência, mas não de hábitos. A velha e o médico. Uma velha senhora doente dos olhos mandou chamar um médico. Ele foi atendê-la e sempre que lhe aplicava um aguento, roubava alguma coisa da casa. Já que ela estava de olhos fechados, depois de tratá-la e de levar seus móveis, apresentou-lhe a conta. Como a velha não quis pagá-la, ele abriu-lhe um processo. No tribunal, ela declarou que tinha se comprometido com ele a pagar desde que ele a curasse. Ora, no momento ela estava vendo bem menos que antes da cura. Antes, disse ela, eu via todos os móveis de minha casa, agora não vejo mais nenhum. A novilha e o boi. Pobre de ti, disse uma novilha a um boi que estava trabalhando. Nisso, houve uma festa. Desatrelam um boi, pegam a novilha e a matam. E o boi sorrindo. Está aí, minha cara novilha, por que está sem trabalhar? Teu destino era o sacrifício. A ociosidade é perigosa. Os golfinhos, as baleias e a carpa. Golfinhos e baleias se engalfinhavam. A batalha reinha já durava muito tempo, quando, vindo das profundezas, uma carpa tentou reconciliá-los, mas um dos golfinhos falou: Antes morrer sob os golpes de nossos adversários que ter como mediador, em tempos de conflito, os insignificantes querer se fazer de importante. Diógenes e o homem careca. Diógenes, disse o homenzinho que o insultava, o insulto não é o meu forte, mas todos os meus cumprimentos aos fios de cabelo que desataram da tua cabeça perversa. Hermes e o escultor. Hermes quis saber qual o grau de estima que os homens lhe devotavam. Tomou a aparência de um mortal e foi ao ateliê de um escultor. Ao ver uma estátua de Zeus, perguntou: Quanto custa? Um dracma, respondeu-lhe o homem. Hermes sorriu. E aquela de Hera? É a mais cara. Hermes viu então sua própria estátua.
Achava que, sendo ao mesmo tempo mensageiro e deus do comércio, seu preço seria bem mais alto. E Hermes, quanto custa essa? Quis saber. Ó, se comprares as outras duas, a levas de brinde. Quem se acha o tal, termina valendo menos que o esperado. Os bois e o eixo. Um carro era arrastado pelos bois. Como o eixo rangia, eles se voltaram e disseram-lhe: Nós puxamos o carro e vocês é que gemem? Para uns o sacrifício, para outros a queixa. Héracles e Atena. Quando caminhava por uma rua estreita, Héracles viu no chão alguma coisa que se parecia com uma maçã e quis esmagá-la. A coisa então aumentou de volume diante de seus olhos. Ele a pisoteou com mais força ainda e a golpeou com a clava. Mas a coisa engrossou de tal forma que bloqueou o caminho. Héracles jogou fora a clava e ficou ali, presa do espanto, quando Atena lhe apareceu e disse: Para, irmão, o que estás vendo é o espírito da querela e da discórdia. Quanto mais a gente deixa de provocá-lo, menos ele reage, mas quando o atacamos, ele cresce da forma que está vendo. A raposa e a gralha. Uma gralha faminta estava no alto de uma figueira. Estava achando os frutos muito verdes e esperava que amadurecessem. Uma raposa, ao vê-la esperar pelo tempo, descobriu logo a razão e lhe disse: Minha amiga, não adianta alimentar a esperança, ela só nos enche de ilusões. Os escargots. Um pobre camponês pusera uns escargots para assar na grelha. Ao ouvir os estalos, ele disse: Que idiotas! Ainda cantam enquanto suas carapaças ardem. Quem age na hora errada termina sendo insultado. Os viajantes e a ursa. Dois amigos iam por uma estrada. De repente surge uma ursa. Um deles logo sobe numa árvore para se esconder. O outro, vendo-se quase pego, deitou no chão e se fingiu de morto. A ursa passa o focinho sobre ele. Fareja-o daqui, fareja-o dali, e ele de respiração presa. Dizem que os ursos respeitam os mortos. O animal se foi e o que estava na árvore desceu e perguntou ao amigo o que a ursa lhe havia dito no ouvido. Para não viajar mais com amigos que nos deixam sozinhos no perigo, respondeu. É nas vicissitudes que conhecemos os amigos. Os vasos. Um pote de barro e um de cobre boiavam no rio. O primeiro disse ao outro: Fica longe de mim, porque se me tocares serei destruído. Não há vizinhança mais perigosa para um pobre que a de um senhor voraz. A gralha e os corvos. Uma gralha de tamanho descomunal olhava seus semelhantes com desdém. Partiu então em busca dos corvos para morar com eles. Mas os corvos, que nunca a tinham visto, expulsaram-na sem piedade. Rejeitada por eles, a gralha voou para os seus. Mas estes não lhe perdoavam o orgulho, não aceitavam de volta. Ela ela não pôde viver nem com uns nem com outros. Não troques tua terra por uma outra. Nesta serás rejeitado por ser estrangeiro, e naquela o teu desprezo será devolvido em ódio. A raposa e o crocodilo. Uma raposa e um crocodilo discutiam para ver qual dos dois era mais nobre. O crocodilo se gabava dos feitos de seus ancestrais
e concluiu dizendo que seus pais presidiam jogos ginásticos. A raposa replicou: Nem precisavas dizer, só de olhar tua pele já dá para ver tua longa prática esportiva. Contra mentirosos, os fatos falam por si sós. Os viajantes. Alguns homens iam por uma estrada para fechar um negócio. Eis que no caminho encontram um corvo caolho. Como não queriam passar pelo pássaro, um deles, pensando que estavam diante de um mau presságio, achou melhor não ir em frente. Um outro replicou: Como esse pássaro pode prever nosso futuro se não soube evitar a perda de seu próprio olho? Não dá para ouvir os conselhos de quem não sabe cuidar de si mesmo. A corça e o leão. Uma corça, perseguida por seus caçadores, chegou à entrada de uma gruta onde ficava um leão. Ela entrou para se esconder. Quando estava morrendo sob as garras da fera, ela disse: Triste destino meu! Tentei fugir dos homens e terminei nas garras de um animal selvagem. Às vezes, o medo de um perigo pequeno termina nos levando a um perigo maior. O cabrito e o lobo. Da casa em que se encontrava, um cabrito viu passar um lobo. Pôs-se a insultá-lo e a escarnecer-lhe. O lobo disse então: O insulto não vem de ti, mas do lugar de onde estás. Muitos deixariam de ser valentes diante dos fortes se não estivessem em lugar seguro. Termina aqui a leitura desse primeiro capítulo, tá? Dessa primeira parte.